Vinheta, fundo azul. Ao centro, círculos tomam um aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco, dentro dele, nome do programa: Meio Ambiente por Inteiro. Repórter Érica Picelli, Brasília DF. Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. Esta semana nós vamos falar sobre um dos maiores desafios que o mundo enfrenta: a poluição. Muitas vezes ela é invisível, mas não quer dizer que não exista. Ela não só existe, como provoca um impacto irreversível ao meio ambiente. Segundo a ONU, se as coisas não mudarem até 2050, os oceanos terão mais plástico do que peixes. E o que fazer para mudar essa situação? As informações com o repórter Leonardo Ferreira. Tá contigo, Léo. Érica, eu começo o bloco do programa com uma pergunta. Se você ou o pessoal de casa flagrar alguém descartando sacolas plásticas no meio da rua, em uma área de preservação, ou até na beira de córregos e rios, certamente isso provocaria a sensação de revolta, né? Pedaço de plástico. Com certeza, Léo, mas por que você está falando isso? Esse exemplo que citamos é apenas um jeito de contaminar a natureza. Reportagem Leonardo Gera Ferreira. insatisfação, desordem e revolta quando acontece na nossa frente. Essa é a poluição visível. Mas também existem formas de contribuir para esse problema, sem incomodar ninguém. Vamos falar agora da poluição invisível. Garrafas PET boiam em lago. Preparamos uma arte para explicar melhor. Você acorda, escova os dentes. No banho, usa shampoo e condicionador. Limpa a casa utilizando produtos. Veste a roupa para sair. Vai para seu destino de carro. Rotina normal, né? A maioria das pessoas não faz ideia. Sabe o que está presente em tudo isso? O microplástico, uma ameaça invisível. Tudo isso eventualmente pode Paulo Carvalho, doutor em Ciências Biológicas, acabar sendo UFPE. absorvido pelas espécies de vida selvagem e pelo homem. Então, a potencialidade de causar problemas para nós e para as espécies de vida selvagem é muito grande. Como o próprio nome diz, microplástico é uma minúscula partícula de plástico. Mede cerca de 1 milímetro, impossível enxergar a olho nu. Sabe aquele ditado de que de grão em grão a galinha enche o papo? De 1 em 1 milímetro, os oceanos estão cheios de microplásticos. Eles se juntam e formam ilhas de lixo, asfixiando peixes, tartarugas e outros animais marinhos, alterando a composição da água e dos ecossistemas. Imagens ONU. Se os peixes consomem um material tóxico e nós consumimos peixes, significa isso mesmo que você está pensando. Peixes nadam no mar. Os microplásticos podem estar presentes na água que bebemos e em alguns alimentos. Essa é uma das preocupações da Organização das Nações Unidas, que solicitou uma análise de pesquisas sobre microplásticos em água potável e os impactos à saúde humana e no planeta. Os efeitos quase invisíveis em termos biológicos da poluição levam a possíveis declínios das populações de espécies de vida selvagem ou mesmo a sua extinção. Para todo problema, ou melhor, para quase todo problema, há uma solução. Estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio desenvolveram um filtro que captura as partículas de plástico que saem das torneiras. Com foco especificamente em microplásticos. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com a Larissa. Ela é aluna de doutorado em Engenharia Mecânica. Larissa conta que a ideia surgiu por causa de um evento internacional de grande destaque acadêmico, onde o desafio é desenvolver em 48 horas uma solução para um problema que o mundo enfrenta. Microplásticos são um problema, tanto para Larissa Maciel, aluna. Para a vida marinha local, quanto na extensão da cadeia alimentar, porque eles são confundidos por presas, na maioria das vezes. Então, baleias, por exemplo, quando vão comer uma grande quantidade de plânctons, ingerem uma grande quantidade de microplásticos. Corais filtram os microplásticos. E eles vão passando na cadeia alimentar até chegar na nossa mesa. Então, nós consumimos uma quantidade absurda de microplásticos por ano, por ingestão indireta. Larissa confirmou o que dissemos há pouco, mas agora a gente quer entender como funciona esse protótipo criado pela equipe. Conta aí, Larissa. O sistema de filtragem mais efetivo que nós temos hoje é um coral. Então, nós fizemos um filtro que é inspirado na estrutura do coral.
no formato, na estrutura do coral, no sistema de filtragem do coral. E nós aliamos a essa estrutura bioinspirada os efeitos da magnetita, que nós verificamos nesse estudo que nós fizemos nesse período super curto de 48 horas, que a magnetita absorve microplásticos por forças covalentes. Então, seria interessante acoplar essas duas ideias e geramos esse filtro. Ou seja, um filtro que captura microplástico com capacidade de absorver cerca de 70% do contaminante. A invenção ainda não foi patenteada, mas esse é o próximo passo. O preço. Bom, o preço estimado varia entre R$ 80 e R$ 160 reais. A ideia é que o filtro seja usado em residências. É um tema importantíssimo. Hoje em Pedro dia, Pacheco, na realidade, professor titular do Cefet tem que RJ. pensar em resolver esses problemas associados ao meio ambiente, né? O planeta está totalmente esgotado e as pessoas têm que pensar em soluções colaborativas. Essa é um enfoque bastante grande do nosso evento. As equipes, durante todo o tempo, elas participam ajudando umas às outras em soluções que possam ser soluções colaborativas. A gente continua falando sobre pesquisa, tecnologia e inovação para reduzir o impacto da poluição nos oceanos. 2 equipes de estudantes brasileiros, de São Paulo e da Bahia, estão entre as 6 selecionadas em um evento da Agência Espacial Americana, que busca ideias inovadoras no mundo todo. A disputa contou com milhares de jovens de mais de 80 países. Esse daí era o que fazia mais parte da nossa realidade. Pela internet conversamos com Pedro. Ele é membro da equipe baiana, que criou um equipamento para retirar microplásticos dos oceanos. O nosso projeto é um mecanismo Pedro que Dantas, ele vai estudante. nas embarcações, transitar pelo oceano, no mundo todo, coletando microplástico do mar. Microplástico é oriundo do plástico normal, que vai se degradando e vai virando um plástico quase invisível, de 1 a 5 milímetros. Hoje em dia, uma pessoa que consome peixe o ano todo, regularmente, ela acaba comendo mais de 10 mil pedaços desse plástico que você nem enxerga. E esse plástico, hoje em dia, corresponde a mais de 50% do plástico que está no oceano e a gente nem vê. Então, é um problema muito grave, um problema atual, que precisa ser resolvido e nosso projeto é a solução disso. Uma gincana de gente grande. É assim que Pedro define a participação no evento. O equipamento desenvolvido por ele e equipe pode ser acoplado em qualquer embarcação e pontos fixos nos oceanos, onde tem grande fluxo do material. Alternativa criativa, simples e barata. A gente espera muito conseguir fazer isso virar realidade. Colocar a nossa invenção no mar e trazer para o mundo a mudança que a gente pretende, sabe? É realmente botar em prática. Nós estamos esperando, com essa pandemia, quando é que conseguiremos viajar até a NASA e quando é que vai ser possível explicar lá fora o que a gente pensou e apresentar em inglês para outras pessoas importantes, influentes. E sim, a gente está trabalhando na burocracia por trás da ideia, no desenvolvimento técnico e teórico também, mas basicamente o que a gente planeja para o futuro é chegar lá fora, apresentar para a NASA, conseguir outros olhares, outras opiniões e botar para a prática o que a gente inventou. Ilustração de navios nos oceanos. Transição. Canoa atravessa rio. No próximo bloco, vamos mostrar um estudo que revela alto índice de poluição em peixes da Amazônia e ainda um mutirão de limpeza no litoral paulista. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Érica Picelli, o Meio Brasília Ambiente DF. por Inteiro está de volta. Neste segundo bloco, vamos mostrar como o plástico ameaça a vida marinha. Um estudo da Universidade do Pará revelou alto índice de poluição em peixes da Amazônia e uma iniciativa que conscientiza turistas em Ilhabela, São Paulo. Quem conta tudo isso pra gente agora é o repórter Leonardo Ferreira. Deixa comigo, Érica. Eu começo com uma pergunta. Já pensou em reduzir ou eliminar o plástico da sua rotina? Reportagem Missão Leonardo difícil, Ferreira. hein? É só reparar, em tudo tem um pouco de plástico. Drone se movimenta no céu em espaço aberto. Plástico é resistente, versátil, prático e 100% reciclável. O problema é que no Brasil isso quase não acontece. Imagens, O plástico a odisseia percorre de uma o caminho garrafa, errado. ONU.
Das nossas mãos vai parar nos oceanos. Garrafa PET cai em oceano e se movimenta pelas ondas. A estimativa é de que 80% do lixo aquático é plástico. São 13 milhões de toneladas por ano. 13 milhões de toneladas que ameaçam a vida marinha, os ecossistemas e nossa saúde, já que o material contamina a água. Montinho de plástico. Daniele Brasil, pesquisadora UFPA. É o que tem se falado muito, é o que tem tido uma maior preocupação, é o plástico. O plástico ele não existe naturalmente no ambiente, ele é sempre de origem humana, né? Foi o homem que colocou no ambiente, seja dentro do rio, seja na rua, onde estiver, ele vem da mão humana. Daniele é pesquisadora da Universidade do Pará. Ela coordenou um estudo que encontrou cerca de 6 pedaços de plástico dentro do corpo de 98% dos peixes coletados em nascentes e riachos da Amazônia. Foi uma surpresa para a gente quando nós abrimos e verificamos, quando fomos olhar na lupa, e verificamos que tinha uma quantidade considerável de microplástico nesses peixes. Como são peixes pequenos, a gente achava que fosse ter pouca coisa. O objetivo foi exatamente esse, verificar se tinha ou não microplástico. Depois foram surgindo as outras perguntas. Tá? Ok, tem microplástico, mas em que parte desse peixe tem microplástico? Então, nós paramos para pensar, levantamos algumas hipóteses de que poderia ter mais no trato digestivo, que é o estômago e o intestino, mais do que nas brânquias, por isso nós fizemos brânquias também. A pesquisadora explica que os peixes analisados eram de pequeno porte, cerca de 10 centímetros. Apenas um animal não tinha pedaço de plástico no corpo. Em outros, os pesquisadores chegaram a encontrar quase 30 fragmentos. Nós verificamos que as partículas menores, as micro e nanopartículas, elas estavam mais nas brânquias do que ingeridas, do que no estômago e no intestino. Então, quanto menor a partícula, mais fácil dela aderir às brânquias. Esse é o diferencial do nosso estudo também, que nós avaliamos as brânquias e o trato digestivo. Se nós não tivéssemos avaliado as brânquias, tivéssemos avaliado só o trato digestivo, nós não teríamos essa informação de que é mais fácil as partículas menores ficarem retidas nas brânquias. Segundo o estudo, tudo indica que os plásticos encontrados nos peixes saíram de roupas sintéticas. O resultado revela um alto índice de contaminação que contribui para o desaparecimento das espécies aquáticas. Quando o peixe está ingerindo, ele pode estar ingerindo um plástico que tem fitalato na sua composição e que pode ter sobre a superfície desse plástico, pode ter metais, tá? Mas pode ter outros contaminantes também. Então, ele está ingerindo tudo isso. E também o fato do plástico, dependendo da forma, pode causar ferimento no peixe quando ele ingere. O plástico ele não vai ficar para sempre dentro do peixe, mas dependendo da quantidade, você tem peixes pequenos que podem estar ingerindo aí muitas partículas. A gente teve peixes que ingeriram 27 partículas. Pessoas de máscara manuseiam resíduos de plástico. O mundo tem buscado alternativas para tornar mais eficiente a reciclagem do plástico e encontrar materiais que possam desafogar o uso. Falar de plástico é falar dos canudinhos e sacolas. Discussão antiga, né? Eles se tornaram protagonistas da poluição marinha. A Constituição Federal Brasileira de 1988 determina que a competência concorrente dos estados legislar sobre controle da poluição. A Política Nacional do Meio Ambiente, que é a legislação federal que mais adentra nesse Maiara assunto, Miqueias, não é muito advogada. específica nessa questão do microplástico. Então, por isso, os estados e Distrito Federal vão ter competência plena para legislar sobre esse assunto, e se sobrevier uma legislação federal a esse respeito, ela simplesmente suspende essa legislação estadual no que for contrária e no restante ambas vão continuar vigentes. A advogada também explica que o Brasil assinou alguns acordos internacionais para diminuir a quantidade de lixo em geral e de microplástico. É uma forma dos países assumirem um compromisso por uma mesma causa. O Brasil fez parte do Protocolo de Kyoto, que vigeu até mais ou menos o ano passado, que foi quando entrou em vigência o Acordo de Paris.
que ainda está passando por algumas negociações que a gente chama de COP. Então tem tido ainda várias negociações com outros países, embora no Brasil ela já esteja vigente plenamente. Existe ainda também a Agenda 2030, que é um dos principais documentos existentes hoje. Antes de terminar a conversa, levamos a advogada a uma situação recorrente em todo o país: plástico sendo queimado. A sensação é de sufoco, asfixia, já que o produto é feito de petróleo e na queima libera gases tóxicos. Essa prática, além de poluir o ar, afeta a vegetação, os animais e a saúde humana. É crime ambiental queimar plástico, definido na Lei 9.605, com reclusão de 1 a 4 anos e multa. Praia ao redor de árvores. O céu está limpo. É dia. Falamos sobre leis, mostramos a realidade que os oceanos enfrentam com a poluição e uma pesquisa brasileira inédita. Agora vamos mostrar uma iniciativa que vem na contramão de tudo, ou melhor, na mão correta da direção. É a Operação Praia Limpa. Imagens. Operação Praia Limpa. O projeto foi criado há 10 anos em Ilhabela, São Paulo, com várias ações de educação ambiental. O objetivo é conscientizar turistas sobre a importância em preservar praias, cachoeiras e ruas, além de separar o lixo corretamente. O grupo vai a campo, conversa com os frequentadores e também faz mutirões de limpeza e mergulho para retirar objetos deixados pelos banhistas. Ao longo destes 10 anos de campanha, Rogério Muniz, diretor da Operação Praia toneladas de Limpa. resíduos foram retiradas. Só para ter uma ideia, em nossa última campanha, que durou 26 dias, retiramos do meio ambiente 2,5 toneladas de resíduos. Diversos tipos de materiais, muito plástico, metal, vidro, papel, borracha, têxtil, resíduos eletrônicos. E dos mais inusitados que encontramos foram vasos sanitários, que são atirados no oceano para aprisionar e capturar polvos. Então são atitudes que nos deixam indignados. Trabalho puxado. É preciso lidar com adversidades, como o difícil acesso a costeiras e visibilidade da água. Mas isso é pequeno diante da vontade que o grupo tem de conscientizar as pessoas e, acima de tudo, de fazer a diferença para as próximas gerações. Mulheres seguram saco plástico cheio. Apoie você também a Operação Praia Limpa. A preservação está em nossas mãos. Aí você fala, poxa, mas na minha cidade não existe mutirão como esse. Não tem problema, todo mundo pode fazer a sua parte. Opte por roupas de algodão. Felipe Ferreira, descarte biólogo. roupa sintética. Se você for fazer a barba, utilize aqueles pastor-barbas que forem de metal. As mulheres utilizarem absorvente de pano, assim como as fraldas dos bebês. Se você for no supermercado, não utilize aquelas sacolas. Pegue uma caixa de papelão ou aquelas sacolas que você pode utilizar por várias vezes, ok? Seja consciente que o meio ambiente agradece. É mudança de comportamento e isso está nas nossas escolhas. Antes da gente terminar, convidamos outro biólogo para dar mais dicas. Utilizar uma garrafa que seja reutilizável. Pedro Guilherme, também biólogo. Evitar plásticos de uso único. Evitar talheres, canudos de plástico. E o melhor de tudo, também reciclar. Assim, o plástico voltará a ter a sua função original e não a sua destinação no meio ambiente. Lixos de reciclagem ao lado de praia. Transição. Mar. No próximo bloco, vamos falar sobre a poluição por metais pesados e queima de plástico. Não saia daí, voltamos já. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta Fundo Azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Repórter Érica Picelli, Brasília O meio ambiente DF. por inteiro está de volta. Poluição invisível é o tema desta semana. Até aqui falamos sobre os microplásticos e como eles ameaçam a vida marinha. No bloco anterior, mostramos um mutirão de limpeza e educação em Ilhabela para diminuir a quantidade de lixo deixada pelos turistas. E agora vamos falar sobre a poluição por metais pesados e queima de plástico. Quem conta tudo isso pra gente é o Leonardo Ferreira. Incêndio na mata repleto de fumaça. Bacana, Érica. Inclusive no bloco anterior falamos rapidamente que queimar plástico sufoca quem está perto e é crime ambiental. Mas o problema dessa prática vai muito além. Reportagem O alerta Leonardo é da Organização Ferreira. das Nações Unidas. Cerca de 12% da maior parte dos resíduos sólidos municipais é feita de plástico.
e 40% de todo o lixo do mundo é queimado. Pessoas manuseiam pilhas de lixo. Nossa reportagem conversou com o gerente de projetos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A queima de plásticos sem o devido controle de emissões Hassan Son, gera gerente de projetos de gases PNUMA. Que são potencialmente prejudiciais à saúde e gases que agravam o efeito estufa e, portanto, agravam as mudanças climáticas. Exemplos de gases que são emitidos com a queima descontrolada de plásticos são as dioxinas, os furanos, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os PCBs, o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e material particulado. O gerente de projetos do PNUMA lembra que o Brasil é o 4º maior produtor de resíduos plásticos do mundo. A orientação da ONU Meio Ambiente é repensar a necessidade de uma gestão sustentável do plástico, considerando o ciclo de vida. Diminuir o consumo e dar destinação correta significa ajudar a reduzir também a poluição. Para ter uma gestão adequada de resíduos, nós precisamos bem disso, um sistema de gestão de resíduos adequado, da ponta, ou seja, da coleta desses resíduos, até a destinação. Uma destinação que seja segura e que seja razoável. Uma destinação que seja inteligente. Não basta simplesmente você abandonar o resíduo por várias centenas de anos na esperança de que ele vai desaparecer sozinho. Vamos pensar juntos. Plástico é feito basicamente de petróleo. Ao ser queimado, libera gases tóxicos. Não há saúde que resista, meu amigo. A longo prazo, isso vai causar danos graves ao sistema respiratório das pessoas. Também pode afetar o sistema cardiovascular, prejuízos para o sistema nervoso, prejuízos para o sistema reprodutivo com grave dano à formação do feto e, claro, vários desses gases são causadores de câncer. Um dos gases tóxicos liberados na queima do plástico é a dioxina, que se espalha em plantações e cursos hídricos, ou seja, contamina a água que a gente bebe e os alimentos. Nessa prática, ainda comum no Brasil, também é liberado o chamado carbono negro. Sabe a fuligem? Imagens então, ONU. Ela contribui com a poluição do ar e, consequentemente, com as mudanças climáticas. Já sabe, né? Queimar plástico, nem pensar. Esse é o nosso dever, sem esquecer dos direitos que temos garantidos por lei. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gabriel Cavalcante, é isso advogado. Que diz a Constituição Federal no seu artigo 225. Agora o Meio Ambiente por Inteiro vai para terras baianas. Ilha de Maré, comunidade localizada na Baía de Todos os Santos. Cerca de 10 mil moradores enfrentam uma situação delicada. Imagens, documentário, Eles reclamam Mulheres da contaminação das dos Águas. cursos hídricos por metais pesados provocados por indústrias da região e esgoto. Além de contaminar o mar, Marisela Lopes, líder comunitária. Tem diminuído o espaço de pesca da gente. Então tem o Rio de Aratu, dentro da Baía de Todos os Santos, chamado Rio de Aratu. Esse rio está sangrando, né? Não tem mais para onde eles, não tem mais o que eles explorar e ainda assim o pouco que tem eles estão destruindo. Começaram tem 2 semanas, eles destruíram com motosserra dentro do manguezal, que eu nunca tinha visto isso. Destruíram com mais de 1 hectare de manguezal. São 6 comunidades quilombolas em Ilha de Maré, famílias humildes que vivem da pesca. Com a contaminação, muitos peixes morreram e a renda dos moradores diminuiu. A denúncia é grave e chegou ao Conselho Nacional de Direitos Humanos como um pedido de socorro. A gente tem denunciado a violação de direito, né? Cada vez mais a gente tem sentido o peso do racismo institucional. Não é à toa que as decisões de onde ir o lixo, né? As contaminações químicas, não é à toa que tem direcionado exatamente para onde a gente está. Nos estudos de impacto ambiental, eles não citam a gente, né, como comunidade, não aponta, não sai nos estudos que tem comunidades de pescadores, comunidade quilombola. Além do impacto ambiental e na renda das famílias que dependem da pesca para sobreviver, há na comunidade o registro de doenças como câncer, principalmente no estômago. Os moradores atribuem os casos à contaminação. Antes
avós, bisavós morriam com 100, mais de 100 anos. Agora a gente está perdendo crianças com câncer. Nos traz uma riqueza natural, está ameaçada. O Meio Ambiente por Inteiro também conversou com a Eliette. Ela é marisqueira e quilombola, produtora de alimentos e militante do movimento de pescadores. A gente não aceita o desenvolvimento desse que ameaça e que mata. Eliette Paragaçu, que desenvolvimento produtora é esse que rural. mata não só a natureza e as pessoas. Então esse desenvolvimento não nos serve. E a gente tem feito uma luta travada em Ilha de Maré para combater qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de ameaça à nossa vida. Em nota, a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador esclareceu que não há descaso por parte da gestão municipal em relação ao zelo pela Baía de Todos os Santos, onde fica localizada a Ilha de Maré. Um exemplo foi a criação do Parque Natural Municipal Marinho da Barra, em 2019, o primeiro dessa categoria colado ao continente, que delimita uma área de 300 mil metros quadrados entre os fortes de Santa Maria e de Santo Antônio. A nota encerra informando que a origem da poluição invisível na Baía de Todos os Santos pode ser diversa, inclusive do descarte incorreto de resíduo por parte da população local. Esse estudo em Kerguelen... Da Bahia para São Paulo. Caio é pós-doutorando no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Ele realizou um estudo que identificou traços de metais pesados em várias espécies de invertebrados, peixes e aves das ilhas de Kerguelen, que pertence às terras austrais e antárticas francesas. O objetivo era justamente conseguir entender... Caio Cipro, pós-doutorando USP. Como esses metais pesados, esses elementos traço, vêm, né, de organismos de nível menor para organismos que se alimentam deles. Antes de terminar a conversa, Cipro explica que os animais invertebrados analisados foram mexilhões e lulas. O estudo revelou alta taxa de contaminação por metais pesados nesses tipos de animais. Nesse estudo foram identificados 4 elementos traço, 4 metais pesados: cádmio, cobre, mercúrio e zinco. Todos eles foram encontrados nos animais da região. E, enfim, cada um desses tem um significado particular com respeito à toxicidade. Metais pesados afetam a nossa saúde e dos animais. O plástico também. Pesquisadores americanos identificaram micropartículas plásticas em quase 50 amostras de tecidos examinadas de pulmão, fígado, baço e rim. O estudo foi apresentado recentemente no Congresso Virtual de Outono da Sociedade Americana de Química. A notícia preocupa cientistas e profissionais da saúde, mas ainda não se sabe o efeito dessas partículas no corpo humano. Entre os materiais encontrados estão o policarbonato, terephtalato de polietileno, usado em garrafas plásticas, e polietileno, usado para fazer sacolinhas. Já no Canadá, um grupo de cientistas da Universidade de Vitória descobriu que cada pessoa consome até 121 mil partículas plásticas por ano. Talvez a maior vantagem do plástico é a praticidade. O problema é que a gente usa tantos produtos feitos com esse material e às vezes a duração não passa de alguns minutos ou segundos. E na natureza, eles vão demorar centenas de anos para se decompor. O Meio Ambiente por Inteiro também convidou a Vânia, professora do Departamento de Química da Universidade de São Carlos, para dar dicas importantes que fazem a diferença no dia a dia. Primeiro, fazendo escolha por produtos que não contenham Vânia Zuin, professora de Química, UFSK. Esses materiais. Então, onde eles são encontrados? Em esfoliantes corporais ou faciais. Nós temos, sempre que possível, a possibilidade de escolher outros produtos que tenham, por exemplo, as sementes trituradas que têm a mesma função. Então, não precisa ser um material microplástico. A mesma função em pastas de dente, então a gente pode olhar a composição e pode decidir por uma outra marca ou um outro produto. Evitar o consumo de água em garrafa plástica quando possível. Então a gente pode fazer uso de água filtrada. Viu aí? Bastante coisa, né? Agora tem uma dica que talvez você nunca tenha pensado: usar transporte público. Transporte público, ele pode levar muito mais pessoas e, por exemplo, quando um ônibus, esse atrito que é causado na frenagem, ele faz com que haja também a produção desses
micromateriais, então, como em decorrência, e a gente pode minimizar quando tem um veículo em detrimento de vários outros individuais, né? O Meio Ambiente por Inteiro está quase no fim, mas antes vamos mostrar o trabalho de uma turma que tem talento. É a trupe Repensando Alternativas e Inspirando Soluções, um coletivo de artistas circenses, atores e educadores ambientais que misturam circo e teatro para conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a natureza. Tem música, dança e risada. Palhaço de calças coloridas dança ao redor de pessoas. Conversamos com a Sofia, ela é psicóloga e artista. Promovemos ações de limpeza e coleta de resíduos em diversos Sofia lugares, Caseiro, psicóloga. assim também como o manejo lúdico dos resíduos sólidos de eventos. Apresentamos também espetáculos que abordam temas como o consumo e o descarte e também a ecogastronomia. Promovemos também oficinas, como a oficina de construção de instrumentos utilizando materiais recicláveis, também a confecção de lixo-joias, entre outras. Já são 5 anos falando sobre educação ambiental de um jeito bem lúdico, trazendo um novo olhar para os maiores desafios ambientais que o mundo enfrenta. A palhaçaria tem esse lugar de dar voz para as coisas que não querem ser ditas, né, que não são faladas, e foi um encontro perfeito para a gente conseguir trazer um assunto que é tão negligenciado e tão urgente para a existência de vida no planeta, né? Vocês estão vendo essas sacolas? Com esse jeito alegre, pra cima e com muita reflexão, o Meio Ambiente por Inteiro se despede. Você pode rever esse e outros programas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Tem uma sugestão? Entre em contato pelo e-mail meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Não se esqueça, na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Créditos. Produção: Jussiane Matos, Rayane Ribas e Thalita Oliveira. Reportagem: Leonardo Ferreira e Érica Picelli. Edição de texto: Cristiano Oliveira. Cinegrafia: Francisco Cosmo e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica: Josenildo Júnior e Eric Rodrigues. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça. Videografismo: Leonardo Veloso. Audiodescrição: Visuáudio. Roteiro: Ana Luísa De Franco. Narração: Vinícius Souza. Núcleo de programação: Rosa Wazem. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.